Sobre a nova etapa da nossa série, as 7 igrejas do Apocalipse, característica da igreja no fim dos tempos. Hoje nós vamos dar uma introdução aqui no livro de Apocalipse, já falamos sobre a igreja, né? O que é a igreja, o que é essa igreja, a missão da igreja, o propósito da igreja, na teologia de Jesus, na teologia de Paulo, na teologia de Atos. E hoje nós vamos entrar as características da igreja nesse fim de tempo no qual nós estamos vivendo nesse exato momento. No livro de Apocalipse, no capítulo 1, a palavra do Senhor fala assim para nós: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar. Hoje eu só vou dar uma introdução, tá bom, irmãos? Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Aqui quem está escrevendo é João, aquele João no qual foi aprisionado na ilha de Pátimos. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João. João, que era um dos discípulos de Jesus, do qual o próprio Jesus falou, quando perguntaram para Jesus: e este? Jesus falou: se eu quero que ele viva até que eu venha, o que vocês têm a ver com isso? Na verdade, Jesus estava falando que não ia permitir que João morresse martirizado como foi todos os outros apóstolos. O único que não foi martirizado ou morto à espada, ou queimado, ou cerrado, ou jogado no fogo, foi João Batista. Ou João Batista não, João o apóstolo. Versículo 2 diz que testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, de tudo o que viu. Bem-aventurado é aquele que lê, bem-aventurados que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela está escrito. Aqui tem 3 bem-aventuranças. A primeira bem-aventurança é para aquele que lê. A segunda bem-aventurança é para aquele que ouve. E a terceira bem-aventurança é para aqueles que guardam ou aplicam as coisas que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Diga comigo assim: eu sou bem-aventurado. Quando eu leio, quando eu ouço, e quando eu aplico essa palavra na minha vida. Então essas são as 3 bem-aventuranças para a igreja. Você é bem-aventurado quando lê, você é bem-aventurado quando ouve, você é bem-aventurado quando aplica a palavra dessas escrituras. No versículo 4, João fala assim: João, as 7 igrejas, as 7 igrejas que estão na Ásia. Ele estava mandando uma carta para 7 igrejas que estavam na Ásia, seriam as principais igrejas em questão de influência e localização geográfica onde elas se encontravam. Estava na Ásia, a Ásia no qual foi evangelizada praticamente por Paulo inteira, a Ásia Menor. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que era, que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Aqui João dá uma introdução falando a autoridade de Jesus. Ele diz de um Jesus que veio, de um Jesus que há de vir e o de Jesus que é eterno. Graça e paz a vós da parte daquele que é presente hoje, daquele que há de vir, que disse que voltaria, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Aqui não é que seja 7 espíritos diferentes, aqui fala da manifestação do Espírito Santo. Alguém abra sua Bíblia para mim aí no livro de Isaías, no capítulo 11, versículo 2, e leia para mim, por favor. Isaías capítulo 11, versículo 2. Quem encontrou pode ler, por favor. Isaías capítulo 11, versículo 2, vamos ver aqui o que diz sobre os 7 espíritos. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Pode continuar. O Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então você vê aí, irmãos, que não são os 7 espíritos, está falando aí da 7 manifestação do Espírito Santo, e diz que esse Espírito de Deus, como diz aí no versículo 2 do capítulo 11,
repousará sobre ele o Espírito. 5. O Espírito de sabedoria. 2. O Espírito de inteligência. 3. O Espírito de conselho. 4. O Espírito de fortaleza. 5. O Espírito de conhecimento. 6. E o Espírito de temor. 7. Então aqui no livro de João confirma isso, dizendo: e da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Não são 7 espíritos diferentes, específicos. É um espírito que se manifesta de 7 maneiras diferentes. É interessante nós sabemos que o número 7 na Bíblia simboliza a perfeição. Toda vez que você vê o número 7 na Bíblia, significa perfeição. Por exemplo, Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º. Perfeição. No candeleiro, ou no candelabro de ouro que estava dentro do tabernáculo, era 7 hastes, significa perfeição. 7 é o número de Deus, 6 é o número do homem. Então, ele fala aqui dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Versículo 5: e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Por que primogênito dos mortos? Porque Jesus foi o primeiro que ressuscitou. E logo nós também, que morrermos em Cristo, se Cristo não vier buscar essa igreja, e se nós morrermos, nós também seremos ressuscitados juntamente com Ele. Então Jesus foi o primeiro que ressuscitou entre os mortos, e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama. Isso aqui é algo lindo, irmão. Olha o que diz aqui João: aquele que nos ama. Eu já poderia ter parado aqui. Aquele que nos ama. Né? Lá no livro de João, no capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo. Amou. Aqui João fala assim: e Deus nos ama. E quando fala que Ele nos ama, está disposto, João está dizendo, Ele está disposto a fazer tudo para nós. Quando você ama alguém, você não mede espaço, você não mede distância, você não mede consequência, você ama, você está disposto a dar. Foi o que aconteceu com Deus. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele que nos ama. Ser amado por Jesus é algo maravilhoso, queridos. Ser amado por Jesus é algo tremendo. Então João abre esse parênteses e diz: aquele que nos ama, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então Ele nos ama, nos lavou dos nossos pecados. Hoje, para Deus, irmão, é por isso que de vez em quando eu falo para os irmãos: não venham aqui no púlpito e comecem a falar do que você era. Eu era isso, eu era aquilo. Irmão, isso para Deus nem sabe. Por que Deus não sabe? Deixa eu corrigir aqui. Na verdade, para Deus já não existe mais o teu passado. Entende? O meu passado para Deus já não existe mais. Se você quer contar testemunho para a salvação de um pecador, não tem problema contar. Mas subir no altar para contar o que você foi no passado, ex-bruxo. Aqui no púlpito, aqui não sobe ex-bruxo para pregar, falar do testemunho dele. Eu quero saber o que você era. Ex-maconheiro, ex-drogado, ex-prostituta, ex-homossexual. Não existe para Deus ex. Você é uma nova criação em Cristo Jesus. Quantos estão entendendo essa hora? Se você quer contar o testemunho para um ímpio, que está na mesma situação sua, que precisa escutar o teu testemunho para ser salvo, conte. Mas ir a um culto, pegar um culto para contar o teu testemunho, não funciona mais para nós que somos cristãos, porque eu já não vejo você como pecador, e nem Deus vê você mais. Ele nos lavou com o seu sangue. As coisas velhas se passaram e tudo se foi feito novo. Amém, irmãos? Amém. Então, não fique correndo atrás de ex por aí, né? Você não corre atrás do seu ex-namorado, nem atrás do seu ex. Você vai correr atrás do ex-passado seu? Vai funcionar, não, braço. Então deixa o ex para lá.
soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Seria, para Deus se acabou. E nos fez reinos e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele seja glória e poder para todo sempre. Amém. Olha que interessante no versículo 6. E nos fez reino e sacerdote. Ou seja, antigamente o rei, ele não podia fazer as coisas de sacerdote, e os sacerdotes não podiam fazer as coisas dos reis, né? Quando Saul quis fazer as coisas de sacerdote, Deus o reprovou. Quando Aminadab e Abiú quis fazer coisas de sacerdote, Deus os matou. E quando eles queriam fazer coisas de sacerdote, Deus não deixava, porque a função de rei é conquistar, é ir ao campo de batalha, é lutar, é reinar. E a do sacerdote é fazer sacrifícios, servir a Deus, escutar a Deus e trazer ao povo, escutar o povo e levar a Deus. O caso do próprio Uzias. Uzias, ele, quando estava já no seu auge de reino, ele quis fazer o serviço de sacerdote, e os sacerdotes falaram: não, o senhor não pode entrar aqui. E o resistiram, e ele quis fazer a força. Então Deus o deu uma lepra, o tornou leproso, separado. E os sacerdotes não podiam fazer as coisas de rei, era totalmente distinto. Hoje a gente vê aqui no livro de Apocalipse que nós, como igreja, somos privilegiados, porque agora nós temos essa doble função. Eu diria tríplice função, porque nós temos a função de reis, porque o Senhor nos fez reinos, e também temos função de sacerdote. Como diz lá no livro de Hebreus, nós podemos entrar confiadamente ao trono da graça, e nós também podemos reinar juntamente com Cristo. Então o Senhor fez para o nosso Deus reino e sacerdote, e ao mesmo tempo nos fez profeta, porque nós temos a palavra profética mais segura, que é a palavra do Senhor. Então Deus resumiu e pegou tudo isso e passou para a igreja. Profeta era profeta, sacerdote era sacerdote, e rei era rei. Então Jesus veio e faz um só pacote e dá à igreja. Continuando aqui para nós, só fazer essa pequena introdução. Vede, ele vem com as nuvens. João está relatando que aquele que foi também virá, e todo olho o verá, até mesmo os que transpassaram, e a todas as tribos da terra se levantarão sobre ele. Ou seja, aqueles que rejeitaram a Jesus, aqueles que mataram a Jesus, aqueles que desprezaram Jesus, terá que vê-lo novamente, agora descendo com todo o poder e glória. Fala no versículo 8: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu sou o Todo-Poderoso. Então todas as coisas estão nas minhas mãos, e tudo está no controle das minhas mãos. A minha autoridade, a minha soberania prevalece sobre tudo. Aí João continua no versículo 9: eu, João, irmão vosso e companheiro convosco, na aflição, no reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas. Você está vendo que foi o que eu no começo aqui falei para vocês. Não confie na tua memória. Sempre aponte as coisas, sempre escreva. Aprenda a andar. Se tem o teu celularzinho, se tem um tablet, vai escrevendo ali os pontos centrais, porque você vai esquecer. Foi o que Jesus falou para João: João, escreve tudo. Não, eu tenho uma memória boa. Não, a minha memória não, Jesus. Eu tenho uma memória muito boa, não preciso escrever nada, eu guardo tudo. Mentira. Escreve, disse Deus. Escreve, porque você vai escrever isso e vai mandar para 7. Aí continua aqui dizendo: e dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. 7 igrejas.
Versículo 12: E voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me vi 7 candeeiros. Quantos candeeiros viu? 7 candeeiros, guarde aí no teu coração. E no meio dos 7 candeeiros havia alguém semelhante ao Filho do Homem. E tinha ele na sua mão direita 7 estrelas. Quantas estrelas? 7. Escreve, pois, as coisas que tens visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas. Então ele começa a revelar aqui quem são as 7 estrelas. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e dos 7 candeeiros de ouro é este. O interessante, irmão, que quando você lê alguma coisa na Bíblia que você não entende, você tem que ver que a própria Bíblia interpreta a Bíblia. Quando nós lemos algo na Bíblia que não entendemos, continua lendo o texto, continua lendo o livro, que você vai encontrar dentro do livro e dentro do texto a resposta para aquilo que você muitas vezes não teve quando você leu. Você leu aqui, tinha ele na mão direita 7 estrelas. E aqui fala também de 7 candeeiros. O que significa essas 7 estrelas e o que significa esses 7 candeeiros? O próprio capítulo 1 revela o que significa. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candeeiros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, as 7 estrelas são os pastores, que aqui são chamados de anjos da igreja, e dos 7 candeeiros, que simboliza a igreja pelo qual os pastores, que são chamados de anjos aqui, estão administrando. Então, falando ali de 7 candeeiros, fala de 7 estrelas. 7 estrelas são os 7 pastores, os 7 anjos da igreja. Os 7 candeeiros significa as 7 igrejas, pelo qual nós vamos tratar aqui. Então, essa aqui é a revelação de Deus. Número 7, número da perfeição. Número 7, o número de Deus. Quando se fala de 7, está falando de perfeição. Então, o Senhor coloca aqui e diz: olha, 7 candeeiros de ouro é esse. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então, quando você vê um pastor dirigindo, estou falando de pastor de verdade. Quando o pastor dirige uma igreja, quando o pastor ministra sobre a igreja, para Deus ele é considerado como um anjo. Sim? Anjo. Anjo significa guardião, aquele que está guardando. A Bíblia fala de a característica de alguns anjos, fala dos querubins, fala dos serafins. Sim? A Bíblia não fala de muitos arcanjos, a Bíblia fala de um arcanjo. A Bíblia menciona só um arcanjo. A Igreja Católica inventou outros nomes, né? Arcanjo Rafael, arcanjo não sei o que, arcanjo sei lá. Mas a Bíblia relata somente de um arcanjo, o arcanjo Miguel. E o arcanjo Miguel, ele é o guardião de Israel. O arcanjo Miguel, ele é um guerreiro, ele tem espada, ele não entrega mensagem. Quando o arcanjo Miguel ele vem para resolver o problema. Foi ele que batalhou com Satanás pelo corpo de Moisés, né? O arcanjo Miguel foi aquele que batalhou quando Daniel estava em 21 dias de jejum e oração, e Gabriel veio para trazer a mensagem, porque Gabriel, ele não é um anjo guerreiro, Gabriel é um anjo mensageiro. Foi aquele que trouxe a resposta para Daniel, e foi aquele que trouxe a resposta para Maria, e trouxe para outros personagens da Bíblia. Então disse que Daniel orando, vem Gabriel, ele não pode descer por causa que as potestades estavam ali impedindo. Então vem Miguel, e o próprio Gabriel relata isso: Daniel, desde que você começou a orar, eu vim, mas eu não pude descer porque o príncipe da Pérsia não me deixava descer, o principado da Pérsia não me deixava descer. Então veio Miguel, e eu escapei e vim para dizer para você que você é um muito amado, e no dia que você começou a orar, já veio a resposta, mas agora estou vindo para concluir aquilo ali. Enquanto Miguel ficou lá batalhando, Gabriel desceu com a resposta. Então relata sobre muita aparição de anjos. Diz a própria palavra de Deus que os anjos estão à disposição daqueles que hão de herdar a promessa. Diz lá no livro de Salmo que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o defende.
O anjo do Senhor nos protege, nos guarda. Quando se fala muito sobre anjo da guarda, né? A gente fala, isso é coisa do paganismo. Não é coisa do paganismo, é coisa da Bíblia. Não é que o anjo da guarda está guardando, mas o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o defende. Se você teme ao Senhor, se você é filho de Deus, você tem um anjo que te protege. E lá no livro de Hebreus fala também que os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar a vida eterna. E aqui também o Senhor fala sobre o anjo da igreja, que é o pastor. Então o pastor é o anjo da igreja, como defensor, como mensageiro e como protetor do rebanho de Cristo. Por isso que é interessante, irmãos, a gente sempre orar pelos pastores. Porque se o diabo consegue derrubar o pastor, o rebanho inteiro se derruba. Quantas igrejas, que eram igrejas boas, referência, de repente Satanás vem e derruba o pastor, principalmente em duas áreas, que é a área moral e a área financeira. Se Satanás não consegue derrubar o pastor pela área moral, que é a área sexual, que é a área da luxúria, que é a área de adultério, ele vai para a área financeira. Sempre assim, sempre o diabo vai atacar na área moral e na área financeira. Porque o pastor não é aquele tipo que tem muito dinheiro. Quando você vê pastor com muito dinheiro, é sinal que ele é um empresário ou ele está fazendo qualquer outra coisa. Porque o pastor que é pastor, ele nunca vai ter muito dinheiro, ele nunca vai ter muitas coisas, ele nunca vai ter muitos bens. Não é que não possa ter, é que pastor que é pastor mesmo, ele nunca vai ter muitas coisas. Porque dedicar a palavra não é fácil, irmão. Eu louvo a Deus por quê? Porque o meu trabalho, um dia por semana, eu posso parar e dedicar-me totalmente à palavra do Senhor. Durante a semana eu sempre estou pela manhã orando, lendo a Bíblia, buscando conhecimento, buscando graça. Mas no culto de sexta-feira eu não faço nada, no sentido material. Eu levanto de manhã, vou para a minha mesinha, pego minha Bíblia, pego meu laptop, pego lá as coisinhas, minha caneta, minha Bíblia e fico o dia inteiro sentado ali. Para mim é um privilégio poder fazer isso. Eu falo, Senhor, muito obrigado. Porque se quer alimentar, você primeiro tem que se alimentar. Se quer dar, você primeiro tem que ter. Se quer oferecer, você primeiro tem que ter alguma coisa de oferecer. E isso é algo maravilhoso. Por quê? Porque você aprende e você, aprendendo, você tem facilidade de explicar melhor. Por que eu estou dizendo isso para os irmãos? Porque o pastor, ele tem que ser alimentado pela palavra. O pastor, ele tem que respirar a oração. O pastor, ele tem que respirar e comer da palavra. Porque se o pastor estiver forte, firme na fé, o inimigo não vai ter força para vencer. E se o pastor está firme, o rebanho também estará confiado. Se você tem um pastor que ora, se você tem um pastor que lê a palavra, você tem a obrigação de cobrir ele com suas orações. Você tem a obrigação de orar constantemente por ele, porque Satanás está de olho nele. Inclusive, lá no livro de Jeremias está escrito assim: fere-se o pastor e se dispersa as ovelhas. E quantas igrejas que você já viram, que a igreja pujante estava crescendo, de repente o diabo vem, pum, bate no pastor. O que acontece? A igreja nunca mais se levanta. Nós temos igrejas no nosso campo que estão patinando até hoje. Igrejas que um dia foram super lotadas, que hoje não conseguem avançar. É que nem posto de gasolina. Uma vez que descobre que tem gasolina batizada, ninguém mais quer abastecer lá. Pode mudar de dono, pode vir outro, pode mudar a fachada, as pessoas já não acreditam mais. Ponto queimado. E quando Satanás consegue ferir o pastor, queima o ponto. Ainda que Deus continue sendo poderoso, ainda que Deus continue sendo glorioso, ele se ofende tanto com adultério, tanto com roubo, tanto com engano, com a mentira, que o Espírito Santo já não tem mais prazer de habitar naquele lugar. Então o ponto fica queimado. Pode passar o que for ali, pode mandar o melhor pastor do mundo, melhor missionário, quem quer que seja, ele não consegue avançar. Então ore pelos pastores, principalmente aqueles que ensinam a palavra de Deus, porque isso é algo maravilhoso para as nossas vidas. No capítulo 2, começa ali falando sobre ao anjo da igreja de Efésios. Então vamos aqui. Volto. Vou ler aqui.
As 7 igrejas do Apocalipse não são apenas registros históricos, é o que nós vamos tratar um pouquinho aqui hoje. Elas representam tipos de igrejas que existem até hoje, bem como estágios espirituais, individuais e coletivos dentro da igreja contemporânea. Aqui está como cada igreja pode ser aplicada à igreja atual, tanto em termos coletivos, comunidades, quanto individuais, ou seria cristão. Então nós vamos aplicar aqui, irmão, essas 7 igrejas do Apocalipse, não apenas como um registro histórico, sim, mas ela representa tipos de igrejas que existem até hoje, sim, bem como estágios espirituais, individuais, coletivos dentro da igreja contemporânea. Vamos avançar. Então a primeira interpretação, as 7 igrejas como 7 períodos da história. Leia para mim aí no versículo 1 ao versículo 7 do capítulo 2, por favor. Algum irmão aí, leia para mim. Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 ao 7, por favor. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Irmão, cada igreja dessa que nós vamos estudar hoje, ela tem um simbolismo para antigamente, historicamente, e também tem um simbolismo para nós hoje. Sim? Eu coloquei aqui no gráfico para que a gente possa entender. Então a primeira igreja é a igreja de Éfeso. Cortou um pouquinho ali, mas historicamente, sim? Vamos tratar agora primeiro historicamente. Alguns teólogos, alguns estudiosos da Bíblia fazem um comparativo na igreja ao decorrer dos tempos, sim, da história, da cronologia. Então, em primeiro lugar, começa aqui a igreja 33 depois de Cristo, lá em Pentecostes, sim, período histórico, igreja apostólica, sim, do 33 ao 100 depois de Cristo. Essa igreja ela foi fundada pelos apóstolos, fervorosa e fiel à doutrina, mas que começou a esfriar no amor. Então, historicamente, se fala sobre a igreja de Efésios. Começou uma igreja que foi fundada pelos apóstolos, fervorosa, fiel à doutrina, mas que com o passar do tempo foi se esfriando no amor. Primeira lição que nós podemos tirar aqui: não importa como você começou a sua vida cristã, o que interessa é como você vai chegar até o final. Não me interessa como você começou, o que importa é como você vai terminar. Amém? Segunda igreja é a igreja de Esmirna. Vamos ler aí. Abra a tua Bíblia aí comigo. Apocalipse capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 11. 2, 8 a 11. Quem encontrar, leia para mim, por favor. Alguém? Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e o que reviveu. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico.
e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Não temas as coisas que estás para sofrer, escutai, o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Então, a segunda igreja é a igreja de Esmirna, do ano 100 ao ano 313 depois de Cristo, conhecida como uma igreja perseguida. Tempo de perseguições romanas, martírios, como foi o caso de Policarpo, mas a igreja permaneceu fiel. Ou seja, essa perseguição, e quando fala de Policarpo, foi um dos mártires que amarraram ele, prenderam ele junto com a Bíblia dele, colocaram numa estaca, jogaram lenha, tocaram fogo, e o fogo não o queimou. Mataram ele de outro jeito, mas menos com o poder do fogo. Então foi um tempo de muita perseguição romana, pelo menos 7 investidas de Roma sobre a igreja, mas a igreja permaneceu fiel. Essa foi a igreja de Esmirna. A terceira igreja era a igreja de Pérgamo, 313 a 538 depois de Cristo, conhecido como a igreja imperial. Com Constantino, o cristianismo tornou-se a religião do império, houve mistura com o paganismo. Vamos ler aí, capítulo 12 ao versículo 17. Por favor, rapidamente, irmãos, leia para mim. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Então estamos falando da igreja de Pérgamo, a igreja de Pérgamo, né? Com Constantino, o cristianismo. Então, no ano 300 mais ou menos, Constantino, ele olhou e falou assim: a igreja está crescendo muito, mais nós perseguimos, mais a igreja cresce, tipo assim uma clara de ovo, quanto mais batia, mais crescia. Aí ele falou: vamos mudar a estratégia, não adianta mais perseguir, não adianta jogar no fogo, serrar no meio, lançar os leões, não adianta jogar em tacho de azeite quente, porque quanto mais nós fazemos isso, mais eles crescem. O que nós vamos fazer? Aí vem aquele ditado, né? Se não pode com o teu inimigo, una-se a ele. Foi o que Constantino fez. Chamou os sacerdotes dos apóstolos, que já não eram mais os antigos, mas aqueles mais recentes, ou aqueles que se denominavam apóstolos e pais da igreja, chama eles, não os originais, mas aqueles que já estavam meio cabaleando, e fala para eles assim: olha, vocês já não precisam mais estar correndo, fugindo, una-se ao Estado. Inclusive, Constantino, ele foi o primeiro rei que se batizou e declarou todo o império como cristão. Aí construiu megas igrejas, megas templos, colocou o povo para dentro da igreja e colocou um sacerdote para fazer as missas em latim, em todos os idiomas onde estava a igreja, só se pregava em latim. O povo não entendia nada, só que os sacerdotes foram salariados, a tal ponto que eles chegaram a mandar tanto como um rei. Se você for ver a história, você vai ver que tinha sacerdote que mandava mais que o rei. Então, o que aconteceu? Constantino conseguiu parar a igreja com isso, porque quando a igreja fica concentrada dentro de 4 paredes, ela não avança. Quando a igreja começa a ficar somente dentro de 4 paredes, é a estratégia demoníaca. Então a nossa ideia não é ficar dentro da igreja. Alguns dizem: não, Constantino foi um bom rei. Não foi um bom rei, ele foi um rei terrível, que conseguiu parar o andamento da igreja, e com isso houve uma mistura. A segunda, ou a
quinta igreja é a igreja de Sardes, 1517 a 1750. Leia para mim aí, versículo 18 adiante. A quinta igreja, qual é? A igreja de Sardes. Quem encontrou, leia para mim. E ao anjo da igreja de Tiatira. A de Tiatira? A de Sardes vai estar no capítulo 3. Eu então saltei aqui, irmão. É da Tiatira, pode falar da Tiatira. Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam os sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebrados como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então a igreja de Tiatira, eu esqueci de colocar ali, 538 a 1517 depois de Cristo. Era a igreja da Idade Média, da igreja romana, dominante. Corrupção e doutrina de Jezabel e corrupção na moral daquela igreja. Era a igreja de Tiatira. A quinta igreja é a igreja de Sardes, que está no capítulo 13, versículo 1. A igreja de Sardes era a igreja da Reforma, entre 1517 a 1750. Leia para mim, por favor, do versículo 1 adiante. E ao anjo da igreja que está em Sardo, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o. Arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então a igreja de Sardes é a igreja da Reforma, sim? De Martinho Lutero, que foi na década de 1500 por aí. Então a Reforma recupera algumas verdades que se havia perdido, mas perde o fervor espiritual. Se tornou uma igreja muito inteligente, uma igreja reformada, mas uma igreja que se tornou fria, indiferente ao Espírito Santo. Essa linha é a linha de pensamento dos reformados. Nós somos pentecostais. Os reformados acham, e era exatamente o que pensavam. Martinho Lutero estava preocupado mais com a graça, com a fé, que era uma doutrina que estava sendo interpretada de uma forma errada pela igreja romana. Então Martinho Lutero vem, mas se esqueceu do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo, porque o foco era a graça. Então ela foi uma igreja que recuperou algumas verdades, mas perdeu seu fervor espiritual. A igreja Filadélfia, de 1750 a 1900 depois de Cristo, chamada de igreja missionária. Vamos ler aí?
Versículo 7 adiante. Quem pode ler para mim, por favor? Capítulo 3, versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem de Deus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome de Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então a igreja de Filadélfia é uma igreja de avivamentos e missões mundiais, grande zelo pelo evangelístico e apego à palavra. Foi nessa década ou nesses séculos que surgiram os grandes reformadores, como você já deve ter escutado, John Wesley, Charles Finney, D.L. Moody, os moravianos, grandes homens de Deus que se levantou na Europa e causaram grandes avivamentos. Então foi aberta uma grande porta para o Evangelho. Quando lá no livro, quando foi lido aí sobre a igreja de Filadélfia, que eis diante de ti coloquei uma porta aberta, alguns usam isso para dizer que Deus está abrindo porta de emprego. Tem igreja que faz até campanha das portas abertas, né? E usa esse texto, que Deus colocou diante de ti uma porta. Tem nada a ver com isso, irmão. Essa porta está falando da porta aberta para a pregação do Evangelho. Tem nada a ver com porta aberta para você passar com sal grosso por dentro, aí jogar sal no caminho de sal, você passa dentro lá. Aí faz uns portal assim, eles não passam e coloca esse versículo, isso que diante de ti pôs uma porta aberta. Não tem nada a ver com isso, você está falando da abertura do Evangelho para que a igreja pregasse com poder e com autoridade. E a última igreja é de 1900 até hoje, que é a igreja de Laodiceia, a igreja morna, rica e autossuficiente, mas espiritualmente fraca, precisando de arrependimento. Vamos ler lá? Versículo 14. Quem encontrar, lê para mim, por favor. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá fostes frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca, como dizes: rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabe que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim com um besouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então vamos aí, irmãos. Por que foi importante essa leitura? Porque é a palavra que nos convence. Então, escuta aqui. Cada igreja dessa, isso eu estou falando historicamente, agora nós vamos para espiritualmente, tá? Então, Éfeso foi a primeira igreja, sim? Éfeso foi a primeira igreja que nós vemos aqui. Então, tipo de igreja apostólica. Todas as igrejas, não todas, mas a maioria das igrejas que Deus tinha um elogio e uma exortação. Teve duas que não teve nenhuma exortação, só elogio. E teve uma ou duas que não teve nenhum elogio. Então a gente começa aqui com a igreja de Éfeso, 33 a 100 depois de Cristo. Tipo da igreja apostólica, sim, aquela que começou elogio, trabalho, perseverança,
ortodoxia. Essa palavra ortodoxia significa firmeza na doutrina, firmeza nos rituais, firmeza naquilo que criam. Crítica: abandonou o primeiro amor. Mensagem: voltar à paixão original por Cristo. Aí eu coloquei aqui uma aplicação: ativismo sem intimidade, esterilidade espiritual. Uma igreja que trabalhava muito, se você ler, se voltar a ler de novo a igreja de Éfeso, como foi lido aqui, você vê que era uma igreja ativa, uma igreja que se movia, uma igreja que fazia, mas uma igreja que não tinha nenhum relacionamento com o Deus que ele servia. Ou seria, ele servia a obra de Deus, mas não servia ao Deus da obra. Mais ou menos isso, para que vocês entendam. Uma igreja que tinha cara de igreja, aparência de igreja, torre de igreja, as pessoas andavam como igreja, a pessoa vivia como igreja, mas o primeiro amor havia se acabado. O problema da igreja de Éfeso era uma igreja que tinha um ativismo sem intimidade. Isso eu preguei uns dias atrás aqui na igreja. Cuidado com o ativismo cristão, irmão. Hoje eu acho que eu estava até falando com o Johnny sobre isso. Que na igreja a gente tem tantas atividades que a gente se esquece da nossa missão, de cumprir o nosso propósito. Suga-se o tempo com isso, com aquilo, e faz isso e faz aquilo, e o que nós temos que fazer de verdade a gente não faz. Gastamos energia com muitas coisas e esquecemos. É igualzinho os nossos congressos, irmão. Sempre estou batendo, depois repetir uma vez mais. Faz um congresso para encher a igreja de crente. Faz um trabalho, gasta tempo, gasta recurso, traz um pregador para pregar para crente. Isso está errado. Os maiores recursos da igreja, eu não tenho medo de trazer um pregador do outro lado do mundo, se vocês encherem essa igreja aqui de pessoas que não são salvas. Nós precisamos ter menos ativismo, porque muitas vezes a gente começa a servir muito a obra e esquece de servir o dono da obra, né? Nós estávamos conversando outro dia aí, estava o pastor André e a diretoria da igreja, estava sentadinho lá também, e nós começamos a conversar sobre isso. Os crentes, tem semana que a gente não tem tempo para nada, nem para a nossa família. Começa o ensaio na segunda-feira, terça-feira a gente vai para a sede, quarta-feira está na igreja, quinta-feira tem que estar na reunião de obreiros, sexta-feira tem que estar na igreja de novo, sábado de manhã tem que estar na igreja, à tarde tem não sei o quê, ou cooperar na outra igreja, domingo de manhã, domingo à noite, e o que a gente tem que fazer a gente não faz. Quer evangelizar as pessoas, quer ir na casa de um amigo que não é crente, quer ir na casa de um parente que está desviado, porque a gente tem que ficar dentro do templo. Essa é a síndrome de Constantino. Coloca dentro do templo, mete dentro de 4 paredes e faz que ele se sinta protegido e guardado, que está tudo certo. E a palavra do Senhor, quando fala assim, que nós devemos ir, indo, fala sobre o reino de Deus, é isso. É nós ter menos ativismo e mais intimidade com Deus, mais tempo com oração. Por exemplo, a gente ensaia mais um louvor do que passa tempo orando. É ou não é? A gente passa 1h30 ensaiando um louvor ou 2 louvores, mas não passa 1 hora orando. Faça um teste no ensaio. Ao invés de começar cantando, comece orando. E vamos orar 1 hora. E vamos ensaiar 15 minutos. O ensaio acaba. Hoje nós vamos, ao invés de fazer um culto na igreja, nós vamos fazer um culto lá na praça. Vamos sair da escola dominical e vamos fazer em tal lugar. Você vai ver que a maioria das pessoas vai embora. Porque nós estamos acostumados a fazer dentro do templo. A gente faz para nós. A gente quer ter cantar bonito para crente, ou seja, sal, salgando sal. Eu sempre vou no congresso pregar, e eu sempre para vocês aqui, eu falo a mesma coisa nas igrejas. Quantos aqui são salvos? Quantos aqui foram convidados por alguém? E tem lugar que não tem ninguém? Até o modo que os pastores já não estão fazendo mais apelo. Por que não faz apelo? Porque vai passar vergonha, não tem ninguém. O que está acontecendo com a gente? A gente está com ativismo cristão, se desgastando com coisas que não traz resultado para o reino de Deus, traz resultado para nós. A coinonia é boa, cantar junto é bom, orar junto é bom, mas não é só isso. Nós temos um ministério dentro da igreja, mas temos que cumprir a nossa missão no mundo. É lá que nós temos que brilhar, não aqui dentro. Aqui dentro todos somos luzes. E lá fora?
como é que é. Então, menos ativismo cristão. Tem pessoas que passam a semana inteira na igreja, né? Tudo é para a igreja, tudo é para a igreja, tudo é para a igreja. E o Senhor está dizendo assim: tudo é para o mundo. A igreja não é para a igreja, a igreja é para o mundo. A igreja é para o mundo. Então aqui nós afiamos ferramenta, mas lá para o mundo. Então era uma igreja que fazia muito, mas era um ativismo sem intimidade. Se perdeu o primeiro amor. Segunda era a igreja de Esmirna, 100 depois de Cristo. Tipo, igreja perseguida. Essa igreja que não tem nenhum tipo de crítica, só tem elogio. Elogio, fidelidade em meio à tribulação. Era uma igreja pobre, uma igreja que não tinha muito recurso, mas era uma igreja que Deus não tinha nenhuma crítica para ela. Mensagem: ser fiel até a morte, como o Senhor estava dizendo. Do jeito que vocês estão sendo fiéis, continua até o fim. Aplicação: a perseguição fortalece a fé genuína. A igreja de Pérgamo, a igreja imperial, elogio, fidelidade diante da oposição. Qual era a crítica? A crítica era o seguinte: tolerância a doutrinas falsas. Nós não podemos tolerar nenhum tipo de doutrina falsa dentro do corpo de Cristo. Todas as vezes que você escutar um pregador, alguém ministrando, que você não conhece, analisa a mensagem dele conforme a palavra. Se não está conforme a palavra, dentro do seu texto e do seu contexto, rejeite. Sim, eu sempre digo que os crentes bereanos eram crentes que escutavam e depois chegavam em casa, abriam a Bíblia e verificavam se o que estava sendo dito era realmente consonante com a palavra. Não importa. Hoje está cheio na internet de pregadores, de ensinadores que não têm nenhuma intimidade com Deus. Outro dia eu falei para os irmãos aqui, eu fui na outra igreja que eu fui, não recordo, que eu seguia um senhor, já um senhor de idade, e ele muito inteligente, muito capaz, e eu até escutava algumas mensagens dele, ensinava muito bem. Eu falei: vou pesquisar sobre a vida desse homem. Quando eu fui pesquisar, irmão, eu descobri que ele era ateu. Eu segui um ateu, era um ateu. Porque perguntaram para ele no podcast: e senhor, que igreja você frequenta? Ele falou: não, eu não sou de igreja nenhuma. E como é que você ensina essas coisas? Porque eu vi que eu encontro bastante vazão com os cristãos, então eu comecei a me especializar em teologia. Ensinando, um ateu ensinando os cristãos. E eu, bobão, seguindo o ateuzão e achando legal as mensagens dele. Então, a Bíblia fala que, se possível, enganarão até os próprios escolhidos. Estejam atentos a isso, queridos. Amém? Não compre gato por lebre. Se não está na palavra, leia a Bíblia. Não seja preguiçoso em relação à palavra. Então, o problema da igreja de Pérgamo era essa. Ela tolerava as doutrinas falsas, principalmente a doutrina de Balaão. A igreja de Tiatira, tipo de igreja medieval: elogio, amor, fé e serviço. Crítica, tolerância à falsa profetisa Jezabel. Era uma igreja que dava tolerância à imoralidade. Sim, assuntos que eram para ser tratados de imoralidade, de pecados, de fornicação, de adultérios, na área moral não era tratado. Havia uma tolerância. E hoje parece que assim funciona. As igrejas estão andando assim. Dependendo do tamanho do dízimo que dá o fulano, não importa se ele tem 2 mulheres e uma concubina. Não importa se ele traia o esposo ou a esposa, não importa. O importante é que ele faça número ali. O importante, não importa o jeito que ele é. Não. Aqui, irmãos, a gente aceita o pecador como ele está. O pecador, ele pode chegar aqui como está. Não interessa como o pecador vai entrar aqui. Mas nós cremos no Evangelho que muda pessoas. Nós cremos no Evangelho que as pessoas vêm como está, mas não fica como veio. Tem uma mudança. Amém? Quem está comigo nisso? Amém. Então, pode vir do jeito que está, não tem problema. O problema é você ficar dentro da igreja sem haver mudança. Aí nós começamos a nos preocupar. E não se deve aceitar isso. Pecado é pecado, continua sendo pecado. E era esse o problema da igreja de Tiatira. Ela
tolerava a falsa profetisa Jezabel. Mensagem: guardar a verdade até o fim. Aplicação: a verdade deve ser preservada mesmo em tempos escuros. Não importa o que estão dizendo, não importa o que estão falando, a verdade sempre será a verdade. A igreja de Sardes, a igreja da Reforma, elogio algumas poucos fiéis. Crítica: tem nome de que vive, mas está morta. Mensagem: vigiar e fortalecer o que resta. A Reforma começou bem, mas perdeu a chama. Ou seria, a igreja Sardes era uma igreja que havia morrido. Menos mal que havia alguns vivos no meio dela. A igreja de Filadélfia, a igreja missionária, elogio, guardou a palavra, não negou o nome de Cristo. Crítica: nenhuma. Não tinha crítica sobre a igreja de Filadélfia. Mensagem: permanece firme. Sempre para a igreja que não tinha crítica, o Senhor falava assim: permanece fiel, permanece firme até o fim. Porque o importante não é como você está hoje, é como você vai terminar. Aplicação: Deus usa os fiéis, mesmo os mais fracos. Então na igreja não importa se você se sente fraco ou se você se sente forte. Deus tem a capacidade de usar qualquer um, se colocar em santidade e em firmeza na sua palavra. E a igreja de Laodiceia, 1900 até hoje, tipo, igreja morna. Elogio: nenhum. Crítica: mornidão, orgulho espiritual. Mensagem: arrepender-se e restaurar a comunhão com Cristo. Aplicação: a igreja do fim dos tempos precisa de avivamento urgente. Eu acho que aqui é a igreja que se encaixa dentro do nosso contexto. O interessante, irmão, que cada igreja, ela tem uma especificação interessante. Em primeiro lugar, a igreja de Efésios, ou de Éfeso, era a igreja que abandonou o primeiro amor. A igreja de Esmirna era a igreja sofredora, que não tinha nenhum tipo de crítica sobre ela. Terceiro, a igreja de Pérgamo era a igreja que tolerava a heresia. Quarto, a igreja de Tiatira era a igreja tolerante com a imoralidade. Sardes, a igreja morta. Filadélfia, a igreja fiel. E Laodiceia, a igreja morna. A igreja de Efésio, irmão, muitas igrejas hoje são doutrinalmente corretas, servem ativamente, combatem heresias, mas perderam a paixão por Jesus. O ativismo substituiu a intimidade. Eu sempre oro e falo para Deus assim: Senhor, que nunca apague a chama do teu espírito no meu coração. Que nunca apague. Porque no dia que se apaga, nós vamos entrar em problema. Que nós sejamos uma igreja que passa por tribulações, por sofrimento, mas continua firme nos caminhos do Senhor. Que jamais venhamos tolerar a heresia no meio da igreja. Que jamais nós venhamos tolerar a imoralidade no meio da igreja. Que jamais nós venhamos nos tornar uma igreja morta, que tem nome de que vive, mas na verdade está morta. Já preguei sobre isso um dia. Que nós venhamos ser a igreja que o Senhor Jesus Cristo quer que nós sejamos. Qual é a igreja? A igreja fiel, a igreja de Filadélfia. Que jamais venhamos permitir que a igreja se torne uma igreja morna, uma igreja que não é fria e nem crente. A igreja rica, confortável, autossuficiente, mas espiritualmente cega. Isso se vê em muitas igrejas ocidentais que colocam o sucesso material acima da dependência de Deus. A pergunta que eu quero falar para os irmãos, perguntar para os irmãos nessa noite é o seguinte: que tipo de igreja você é? E que tipo de igreja você pertence? Sim? Uma igreja que deixou seu primeiro amor? Uma igreja sofredora? Uma igreja que tolera imoralidade? Que tolera heresias? Ou uma igreja fiel? Ou uma igreja que é morna? Que está mais para lá do que para cá? O Senhor quer que sejamos uma igreja fiel. E esta é a igreja que o Senhor está preparando para impactar o mundo nesse fim de tempo. Eu termino aqui hoje, irmão, porque nós vamos entrar em mais detalhe. Eu queria dar isso aqui para que nós possamos entender mais ou menos aonde nós estamos aqui. Cada carta serve como espelho pessoal e coletivo. Jesus está no meio das igrejas. Ele nunca perdeu o controle da sua igreja. Ele vê tudo. Mesmo na Laodiceia, ele bate a porta. Apocalipse 3:20. Quem tem ouvidos, ouça. Essa é a ordem para hoje. Convite à reflexão. Em qual dessas igrejas você se vê? Sua igreja se parece mais com qual dessas? Está ouvindo a voz de Jesus? Precisa retornar ao primeiro amor? Está pronto para abrir a porta do seu coração? Deixo vocês com essas reflexões aqui.
Que tipo de igreja você é individualmente? Que tipo de igreja você pertence que você está vivendo agora? Então o Senhor quer, se precisar de arrependimento, arrependa-se. Nós somos a igreja dos últimos dias, nós somos a igreja dos últimos tempos. E eu sei, irmão, que antes da vinda de Cristo haverá um grande avivamento. Semana que vem nós vamos estar falando um pouquinho sobre o remanescente. Estaremos falando um pouquinho sobre o papel da igreja. E vamos entrar um pouquinho mais adentro do livro de Apocalipse. Temos que dar uma volta lá para o livro de Daniel. E passando por profeta Zacarias, Naum, Abacuque, passando pelo livro de Mateus e chegando outra vez no livro de Apocalipse. E voltando a esse ensinamento tão profundo que eu preciso de mais tempo para poder debater e falar com vocês nesta oportunidade. Amém? Amém. Que tipo de igreja você é? Que tipo de igreja você está sendo? Analise-se a si mesmo, olhe para dentro de você e pense: tenho que me arrepender, tenho que voltar atrás. Se eu tenho ouvido, eu tenho que ouvir a voz do Espírito Santo. Então eu tenho que ouvir, obedecer e pôr por prática aquilo que o Senhor está me falando.